Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Agora, a gente vai começar a brincar de verdade. Brincar de falar sério, mas sempre brincando. Então, efetivamente, a gente vai começar esse curso. O que é esse curso? Isso é um curso onde você vai aprender a criar o teu corpo multimilionário. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o corpo multimilionário e o que ele vai trazer para você nessa vida de infinitas possibilidades. Então, para a gente começar a falar sobre o corpo multimilionário, eu vou contar um pouquinho para vocês como eu cheguei nesse lugar de encontrar o meu corpo multimilionário e o porquê eu de fato trouxe para minha vida essa busca de encontrar de fato um corpo verdadeiro, um corpo que fosse o meu corpo de verdade e não um corpo que fosse a imagem da perfeição. Então, eu estava estudando um pouco para trazer para vocês as ferramentas dessa aula. Se você chegou aqui agora, se você não viu o começo dessa série, essa série se chama O Corpo Multimilionário e a gente começa hoje a trabalhar de fato com os exercícios. A cada aula vocês vão receber um exercício. Esse exercício vocês vão ter até a próxima aula para fazer e conforme for, não só até a próxima aula, durante todo o processo de vocês, só que esses exercícios são muito importantes que vocês façam, porque são esses exercícios que vão levar para vocês para o lugar que eu estou propondo, que é um lugar de criar um corpo novo, um corpo que vai ser um grande imã para você atrair todos os presentes e toda uma vida diferente, né? E uma vida com mais facilidade, com mais leveza, um corpo bonito, uma autoestima incrível e mais dinheiro, relacionamentos melhores, mais respeito das pessoas, o emprego que você sempre sonhou, enfim. O corpo multimilionário, ele vai te proporcionar todos esses presentes. Mas para que você acesse esse corpo multimilionário, você tem que praticar as ferramentas e os exercícios que vocês estão recebendo gratuitamente aqui nessa série. Então, bora lá. Bom, primeiro, a gente vai falar para completar aquelas histórias que vocês... a história que eu vim contando para vocês a respeito da minha transformação, do meu emagrecimento, da minha busca desenfreada sobre uma falsa perfeição. E o quanto que depois de chegar nesse lugar de perfeição, eu me dei conta de que não era aquilo que eu estava buscando e que talvez não fosse esse caminho. E o quanto que eu, sem querer e intuitivamente, porque eu não tive nenhum guru que chegou para mim e falou assim, vem cá, você tá indo pelo caminho errado, faz isso aqui, ó, pega essa ferramenta, pega essa como eu tô fazendo com vocês. O quanto que eu tive que bater a minha cabeça e abrir a minha ferida cada vez que eu colocava um band-aid, né? E todas as vezes que você fecha uma ferida com um band-aid ou que você toma um remedinho pra você esconder a tua dor e a tua ferida, você só tá fazendo com que aquilo permaneça embaixo de uma falsa barreira, e uma hora ou outra aquele band-aid vai descolar, uma hora ou outra aquela cicatriz vai aparecer e vai abrir mais uma vez. Então, de fato, eu passei por esse processo de abrir a minha ferida várias vezes, porque de fato eu não sabia qual era o caminho para cicatrizar aquilo e eu estou entregando isso para vocês. Então, durante todo esse meu processo em que eu achei que a minha questão maior era a questão de eu estar acima do peso, de eu ter sofrido bullying e nunca ter sido amada de verdade por alguém, porque toda aquela minha fantasia que eu coloquei em torno do meu corpo e dos julgamentos que eu coloquei dessa pseudo-perfeição que eu deveria criar e todas as mentiras que isso trouxe para minha vida, caiu por terra. No momento em que eu descobri que eu já estava naquele corpo, que eu já tinha atingido aqueles resultados, mas que eu continuava ainda buscando uma perfeição que eu nunca conseguiria encontrar, porque essa perfeição, ela estava completamente linkada aos julgamentos que eu tinha sobre corpos, aos julgamentos que eu tinha sobre mim mesma e ao julgamento que eu tinha sobre as outras pessoas e as comparações que eu fazia da minha vida, do meu corpo com a vida e o corpo de outras pessoas que de fato eu nem conhecia. E aí, nesse processo, quando o Access, né,
que é essa ferramenta incrível, o Access Consciousness. Se você não conhece o Access Consciousness, pesquise, entra no Google, coloca lá www.accessconsciousness.com e vocês vão entender mais sobre essa ferramenta, que é a ferramenta de trabalho da minha vida, né? Hoje eu sou facilitadora, eu dou cursos de barras, eu dou curso de processos corporais, eu atendo muitos e muitos clientes que me procuram para, de fato, transformarem a vida deles. Então eu facilito pessoas e eu atendo muito dessas pessoas são mulheres que me buscam para trazer essa transformação no corpo, para que eu ajude elas a emagrecer. Então, assim, muita gente chega pra mim e fala assim: nossa, Fafá, te procurei porque eu sei que você trabalha muito com emagrecimento, que você consegue ajudar as mulheres a, de fato, emagrecerem e manterem o corpo e blá, blá, blá. E as pessoas chegam, me procuram com essa questão do emagrecimento, mas depois elas começam a descobrir um novo mundo incrível, que estava muito além da transformação que ela podia fazer no corpo dela. E vocês vão descobrir isso com vocês nessa série, que uma coisa é consequência da outra. Então, de repente você me buscou porque você viu que era uma historinha legal de uma moça que tinha emagrecido e blá, 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 blá. Só que daí você começa a perceber que as tuas feridas não estavam no teu corpo, as tuas feridas estavam embaixo de toda aquela gordura que você usou como uma capa de proteção do mundo e que de fato em algum lugar ela serviu para vocês. Mas chega um momento em que a gente não precisa mais se esconder, um momento em que a gente não precisa mais se defender, e aí a gente pode tirar aquela armadura em forma de gordura, envelhecimento, ou qual é a questão que você julga para o teu corpo não ser perfeito como ele deveria ser. E aí você vai entender que aquele pseudo defeito, na verdade, era uma forma do teu corpo te defender de todo aquele ataque, de todo aquele julgamento que você mesmo colocou para ele. Então, o corpo multimilionário é um corpo sem barreiras. O corpo multimilionário é um corpo que não precisa usar nada, nenhuma máscara como defesa. O corpo multimilionário é o corpo que não está preocupado com a imagem que o mundo vai trazer para ele. O corpo multimilionário é o corpo onde tudo funciona em perfeição. O corpo multimilionário é aquele corpo que te proporciona ter uma vida e criar uma vida como você jamais sonhou. O corpo multimilionário é aquele corpo que pode tudo, que pode se curar, que se olha no espelho e é fantástico, que através daquele corpo ele cria um monte de situações para que a vida dele seja leve, seja fácil, para que as pessoas cheguem até ele. O corpo multimilionário é um imã de felicidade, de facilidade, de sorte. É um imã de pessoas que vão contribuir com a tua vida, é um imã de trabalhos que fazem sentido para você, é um imã de dinheiro para você, porque no lugar em que você está no seu corpo multimilionário. E o que é o corpo multimilionário? É o corpo sem julgamento. E quando você tá sem julgamento, você não tem barreiras. E tudo que não chega até a tua vida, tudo que hoje bloqueia, existe um muro para te separar dos presentes que a vida pode te proporcionar. Tudo que não te deixa ser igual àquela pessoa que você julga que é muito mais sortuda que você, está relacionado a barreiras, a julgamentos. Então, se você tem julgamento sobre o teu corpo, ou se você tem julgamento sobre dinheiro, ou você tem julgamento sobre o teu vizinho, ou se você tem julgamento sobre a mamãe que é diferente de você como mãe, ou você tem julgamento daquele cara que é melhor do que você no teu trabalho, qualquer julgamento que você tem, ou se você tem julgamento da tua família, da tua cunhada, da tua sogra, do teu marido, né? Todos os julgamentos que vocês têm, pensem como muros. Cada julgamento que você tem sobre alguém é um muro que você coloca. E quando você coloca um muro, você já colocou uma barreira. E se você tem um julgamento sobre você, você acabou de subir um grande muro entre você e você mesmo. E cada muro que você vai subindo na tua vida, você vai ficando escondido. E esse muro não só te esconde, mas ele não deixa com que as coisas cheguem até você. E dentre essas coisas pode ser uma vida com muito mais facilidade, o dinheiro que você não está recebendo, o amor que você não está recebendo de verdade do teu marido, a libido que você não está conseguindo ter com o teu marido, a vaga do trabalho que você julgou que você merecia, o carro que você sonhou, a casa que você sonhou, a vida que você sonhou.
Então, tudo que você deixou de receber é porque você não criou o teu corpo multimilionário. Então, o que é o corpo multimilionário? O corpo multimilionário é um corpo que não existe julgamento. É um corpo onde ele é perfeito, ele é incrível, ele é um multimilionário, ele nada pode ser maior do que ele. Ele é ele é incrível, ele é a grandeza, ele é a grandiosidade. O nível máximo de grandiosidade. E você está feliz, e você está grato, e você honra o teu corpo multimilionário. Então, para você criar esse corpo multimilionário, primeiro, você vai precisar passar por algumas etapas. E essas etapas são os exercícios que a gente vai receber aqui nessa ferramenta, nesse curso que a gente está fazendo juntos. Então, cada aula você vai receber um exercício, uma ferramenta para que você chegue na última aula e fale: uau, agora eu tenho a receita do meu corpo multimilionário. Então, se eu tivesse tido na minha experiência de vida uma pessoa que chegasse para mim e falasse assim: ó, tá aqui, você tem um livro e esse livro você vai seguir ele e você vai chegar nesse lugar desse corpo que você sempre sonhou, que eu julgava que era um corpo magro, mas não era o corpo magro, porque o que eu tava buscando era o corpo multimilionário, que é o que eu tô propondo para vocês. Se eu tivesse tido essa pessoa, talvez eu não tivesse gastado tanto tempo, tantos milhares e milhares e milhares de reais que eu gastei nos meus cursos, nas minhas formações, em tudo que eu trouxe na minha vida para entregar para vocês aqui. Então, a única coisa que vocês precisam é receber. Então, vocês vão pegar, receber tudo que eu tô passando para vocês, que são anos e anos de muita cabeça batida, de muita ferida aberta e fechada e aberta de novo, de muito dinheiro gasto com expansão de consciência, com cursos internacionais, com tudo que eu estudei para minha vida. O valor que eu cobro nos meus atendimentos, nas minhas classes, eu tô entregando para vocês. Então, simplesmente, vocês precisam receber. Aí vocês devem estar pensando: não, mas não é possível. Por que ela tá entregando tudo isso de graça? Porque eu tô afim. Porque o meu papel aqui é poder acessar o maior número de pessoas. Mas para que eu acesse esse maior número de pessoas, eu preciso mostrar para vocês que isso é possível. E se você confia, e se você está confiando, se você está aqui me ouvindo até agora, é porque alguma coisa no teu corpo multimilionário foi atraído pelo meu corpo multimilionário. Então eu só preciso que você baixe as tuas barreiras e que você se permita sonhar de novo, que é possível você criar essa vida que você sempre sonhou e esse corpo que você sempre sonhou. E o corpo multimilionário, de novo, não tá dizendo a respeito da estética. A estética vai ser consequência. E você vai criar um corpo lindo, um corpo que você olha no espelho, um corpo que o teu marido, que o teu namorado, ou se você não tem ainda, olhe para você, que a tua mulher, que a tua esposa, né, olhe para você e honre aquele corpo. Porque ele vai ser a consequência dos teus pensamentos. Mas você vai entender que é este corpo que vai te proporcionar essa vida mágica, essa vida cheia de infinitas possibilidades. Então, eu estudando para trazer para vocês a ferramenta para essa aula, contando um pouco da minha história para vocês e provando para vocês que mesmo tendo chegado naquele lugar, daquele pseudo corpo, daquela imagem perfeita de algo que eu tinha sempre sonhado, eu ainda continuava naquele espaço de rejeição, de julgamento, de busca constante daquela imagem que, na verdade, eu já tinha conseguido, mas eu não conseguia reconhecer no espelho que aquela imagem era verdadeira. Para vocês terem a consciência do quanto que essa imagem é uma fantasia da tua mente. Por quê? Porque a tua mente, para que serve a sua mente? A sua mente, ela é um sistema de defesa. Ela é um programa.
E dentro, imaginem a tua mente como quando você abre o computador, que você vê aqueles monte de pastinha no teu computador, a pastinha do curso tal, a pastinha dos documentos tal, todas aquelas pastinhas, elas são pastinhas que funcionam, que você armazenou dentro do teu computador para que você possa utilizar determinado programa, utilizar uma coisa ou outra. Então, estas pastinhas tem a ver com a tua mente. A tua mente é um sistema de defesa que funciona para você. Só que essas pastinhas, elas foram criadas não por você, não pelo teu ser. Elas foram colocadas dentro desse computador e elas são resultados de programas que foram feitos para funcionar de alguma forma. Então, são programas. Então, o programa que você tem na tua cabeça sobre como deveria você ser, como pessoa, como homem, como mulher, como deveria ser o seu corpo, como você deveria ganhar dinheiro, como determinado trabalho funciona para você, como deveria ser a tua família, que tipo de casa você deveria ter, que tipo de personalidade você deveria ter e qual é o certo e errado, e todas essas polaridades que a gente traz sobre como nós deveríamos ser, são programas. O que são esses programas? São crenças. E de quem são essas crenças? Normalmente da tua família, dos teus pais, da tua avó, dos teus professores. Normalmente são essas crenças que foram aprendidas na tua primeira infância. Então nós somos um resultado de um programa instalado dentro do nosso cérebro, né? Só que quem é a gente de verdade? De verdade, a gente é o ser. E o que é o ser? O ser Fádua? Quem é o ser Fádua? O que eu gostaria, o que faz sentido para mim, o que me diverte, quem sou eu? Eu sou esse corpo ou eu sou o ser? Esse corpo sou eu ou o meu corpo está dentro do meu ser infinito? Então, todos esses programas, vocês vão começar a perceber dentro dessa série de Corpo de Multimilionário, são fantasias inventadas. Então, esse corpo que você julgou que deveria ter, nada mais é do que uma imagem de uma perfeição. E essa perfeição sempre existe em um mundo de julgamento. Se você está trabalhando em busca de uma perfeição, você está trabalhando dentro de um mundo de julgamento. E essa coisa da imagem, foi muito incrível, que eu tô nesse processo e eu sempre tô fazendo perguntas pro universo, vocês vão entender, porque a gente vai trabalhar essas ferramentas ao longo da nossa série aqui do Corpo Multimilionário. Nessa aula, a gente vai chegar no final dessa aula e eu vou entregar a ferramenta para vocês, que vai ser a primeira ferramenta que vocês vão fazer de lição de casa para o Corpo Multimilionário de vocês. Eu estudo para trazer a ferramenta que vocês precisam, para a ferramenta que eu julgo que vai ser uma contribuição para os meus alunos, para o público que está assistindo essa série aqui. E aí eu faço perguntas para o universo e pergunto, universo, como eu poderia contribuir com as pessoas que vão estar assistindo essa série? Como eu poderia contribuir com pessoas que estão buscando um corpo perfeito, como eu busquei durante muito tempo. E aí me apareceu um vídeo muito incrível, que depois vocês podem até pesquisar, e se vocês quiserem esse vídeo, depois vocês podem até mandar um e-mail, a minha equipe pode passar para vocês, mas vocês podem procurar no YouTube, é o do Dr. Dan Heer, que é o cofundador do Access, né? Que é essa ferramenta, né, que eu trabalho nos meus atendimentos, que eu trabalho nos meus cursos, que eu trabalho para contribuir com as pessoas com a expansão de consciência. E o que é expansão de consciência? Aliás, vocês vão receber também, junto do conteúdo da série Multimilionária, se você está chegando agora e você não sabe direito o que é expansão de consciência, o que é física quântica, algumas palavras que eu vou usar aqui durante a nossa série, durante o nosso curso gratuito, vocês vão assistir este vídeo sobre perguntas e respostas, e vão ter perguntas bem assim, que vocês possam não saber, do tipo, o que é expansão de consciência, o que é consciência, o que é física quântica,
romântica, mas de uma maneira bem prática, de uma maneira bem do meu linguajar, para que vocês possam entender, às vezes, de eu falar alguma coisa assim para vocês aqui durante o curso, e vocês não entenderem, puxa, o que é o Access, o que é isso, o que são ferramentas. Então, a gente tem um videozinho de perguntas e respostas dessas perguntas que eu estou, dessas aulas que eu estou passando para vocês, para que vocês possam se inteirar sobre os assuntos. Nesse vídeo também vai ter os links do site do Access, do site do que vocês precisarem, do que a gente for trabalhar aqui dentro do curso, tá bom, gente? Então eu tô fazendo isso entregando todo o meu coração e toda essa ferramenta para que vocês possam acompanhar esse curso e, de fato, mudarem a vida e os corpos de vocês. Então, eu digo para vocês mais uma vez, se vocês querem mudar a vida de vocês, assistam até o final, não percam nenhuma aula e compartilhem com as pessoas que vocês amam. Mandem esses vídeos para mãe, para marido, para esposa, para filho, para pessoas que vocês sabem que estão precisando, que estão nesse espaço de luta, de baixa autoestima, de falta de dinheiro, de auto-julgamento. Mandem para essas pessoas e contribuam com pessoas, porque quanto mais a gente contribui com pessoas, mais o universo contribui com a gente e mais o nosso corpo multimilionário fica incrivelmente forte. E um corpo multimilionário forte é um corpo que vai criar a vida que você sempre sonhou. E eu vou bater nessa tecla até o final. Então, assista até o final e compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe nas suas redes sociais, vai lá no Instagram, me marca, fala, puxa, assista essa classe, vale a pena. E sempre deixa um comentário aqui, escreve o que você está achando, manda um e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa uma curtida, dá um feedback para mim, porque esse feedback é sempre muito importante para que eu possa saber se eu estou direcionando vocês para o lugar que eu gostaria e que vocês estão esperando, tá? Então isso é muito importante para a gente. Bom, então eu estava assistindo esse vídeo muito legal sobre imagem do Dr. Dan Heer, que é o cofundador dessa técnica chamada Access Consciousness. Depois vocês vão lá no YouTube deles e procurem lá Dan Heer no YouTube dele. Dan Heer, se inscreva lá, tem bastante vídeo. Ele tem uma série lá chamada Tour da Consciência e esse vídeo veio para mim quando eu estou nesse processo de criação dessa classe. E ele falava muito sobre imagem, né? Então, o que é a imagem? Imagem é você tentar passar para as outras pessoas algo que de fato você não é. Então a imagem é você tentar fingir e criar um personagem e uma faceta para se validar numa sociedade onde você está buscando a perfeição, que é a perfeição nada mais é do que um mundo de julgamentos, porque para você existir perfeição, você tem que olhar para o que é não perfeito. E quando você está colocando algo como não perfeito, você está entrando com julgamentos. E segundo o Access, que a gente vai falar na próxima aula sobre os julgamentos, o julgamento é o maior veneno que você pode colocar no mundo. O julgamento é um alimento da energia densa. Toda vez que você está julgando, você está colocando veneno no planeta. Então você está sendo a anticonsciência. E quando você está julgando o teu corpo, é como se você estivesse colocando uma magia negra contra o teu corpo. Então a gente vai falar muito sobre julgamento na próxima aula, mas eu já vou dando uma pincelada para você. Como seria se você não se perguntasse mais se você é perfeito o suficiente para as pessoas? O que você poderia abrir de espaço na tua vida quando você não precisasse mais provar para as pessoas que você é perfeito? E nesse mundo de hoje, foi o que o Dr. Dan falava, das redes sociais, as pessoas parece que estão entrando num espaço de ter que provar a todo custo o quão perfeitas elas são, o quão a vida delas é perfeita, o quão o corpo delas é perfeito. E algumas pessoas fazem questão de esfregar na cara dos outros o quanta perfeição existe dentro da realidade delas. E adivinhe, isso não existe, isso é uma mentira. Porque todo mundo dentro dessa realidade tem questões. Acontece que tem pessoas que preferem vender esse tipo de personagem, porque esse é o personagem que funciona para elas. A questão é, com quem você percebe que você se alinha mais? Com essa pessoa que tem esse mundo perfeito?
Com quem você vai preferir ir acompanhar um stories? O stories dessa pessoa que tem essa vida perfeita, o marido perfeito, a esposa perfeita, dinheiro perfeito, o corpo perfeito, o cabelo perfeito, o olho perfeito, tudo é perfeito na vida dela? Ou você prefere, de fato, acompanhar uma pessoa que tá ali mostrando que ela não é perfeita, mas ela tá curtindo a vida dela e ela tá curtindo Às vezes ela entra por uns espaços meio esquisitos e ela diz assim, cara, eu não sou perfeita, eu dou umas erradas aqui, nossa, hoje eu fiquei meio mal, hoje eu tô um pouco mal-humorada, mas eu tô curtindo a minha vida, eu curto quem eu sou e eu tô aprendendo e eu tô buscando a minha evolução. E... cara, meu corpo hoje não tá legal, mas teve uma época que poderia estar, mas na verdade o que que é legal, o que que não tá? Eu tô aqui, eu tô curtindo minha vida e a pessoa que de fato você olha pra ela e percebe assim, nossa, existe verdade nessa pessoa, essa pessoa é mais parecida comigo. E aí você percebe que você prefere se alinhar a esse tipo de pessoa que não está vendendo uma imagem de perfeição. Ela está vendendo quem ela é, quem o ser ela é de verdade. E isso não quer dizer que ela tem que pegar a roupa suja dela e colocar no varal como se ela fosse a pior das criaturas do mundo e a imperfeita. Isso não quer dizer isso. Existem pessoas que preferem vender também uma máscara e uma imagem de vítima para dar uma de coitadinha. Não é isso. Mas é uma pessoa que está se permitindo ser quem ela é de verdade. Quando ela errou. E ela nem tá achando aquilo um erro. E quando ela não tá perfeita, ela não é perfeita. E ela nunca tá buscando a perfeição, mas ela tá sempre buscando a melhor versão dela. Então, o corpo multimilionário é um corpo que não está num espaço de julgamento pelo errado ou pela falta de perfeito que ele é. Ele está num espaço de, cara, eu gosto do meu corpo, eu tô curtindo o meu corpo, ele é assim, ele é maravilhoso. Tem dias em que ele não tá muito bem, tem dias que ele tá com um pouquinho de cólica, tem dias que ele tá com uma dor de cabeça, tem dias que ele tá mais, sei lá, mais... para essa realidade não tão bonito, mas ele é meu corpo, ele é incrível, ele funciona para mim, ele dá certo, ele é milionário, ele é multimilionário. Então, a imagem é quando você não está vendendo algo para as pessoas de que de fato você não é, você está simplesmente sendo você e curtindo ser você. E se você não tiver afim de aparecer na rede social, você não vai aparecer. E se você tiver afim, você vai aparecer. Então, o que mais é possível na tua vida se você estivesse num espaço além dessa imagem que você julgou que você deveria ser? O que mais poderia ser possível na tua vida se você não estivesse julgando o teu corpo e a tua vida? O que mais você poderia criar no teu universo se você olhasse para você e você percebesse o grandíssimo e incrível criador que você é? E eu digo uma coisa, de novo, os teus pensamentos criam a tua realidade. E tudo isso que você tem hoje na tua vida, 100% você criou. E aí vocês podem dizer assim, não, mas eu não criei isso, eu não criei a dívida que eu tenho no banco, eu não criei a doença no meu corpo, eu não criei o meu corpo sofrendo uma depressão, eu não criei isso é mentira, é verdade. Tudo o que você tem na tua vida, 100% é criação sua e você é 100% responsável por tudo o que você tem na vida, tanto de bom quanto de mal. E o bom e o mal não existe. Porque quando a gente está falando de bom e de mal, nós estamos falando de polaridade, do perfeito e do não perfeito. Então, tudo que você tem na tua vida, sendo as coisas mais agradáveis e as menos agradáveis, você criou. E o que eu quero dizer sobre isso? É que se você está criando muita porcaria na tua vida, eu posso te dizer uma coisa. Se você está criando muita porcaria na tua vida, isso quer dizer que você é um grandíssimo criador. Porque o grande criador, ele cria. Se é porcaria ou se não é, ele tá criando. Então, se você criou muita porcaria na tua vida, eu posso te garantir que você tem uma força e um poder de criação grandioso. Você só precisa direcionar isso para você começar a, de fato, atualizar a vida e o corpo que você sonhou. Então, fica aqui, fica até o final que você vai aprender essas ferramentas, tá? Bom, e foi assim que eu conheci o Access. E que numa classe eu me dei conta que aquele corpo que eu tinha criado e aquela vida que eu tinha criado não funcionavam para mim. E eu não estava mais interessada naquilo. E que eu escolhi outra coisa. E aí eu vou dizer para vocês, isso foi fácil? Isso aconteceu da noite pro dia? Eu já estou nesse lugar? Bom,
Isso é um exercício diário que eu venho praticando desde 2017 ou 2018, comecinho de 2018, quando eu conheci o Access e quando eu entendi o que de fato era a grande experiência que era viver com este corpo. E este corpo nada mais é do que uma ferramenta incrível de trabalho. O nosso corpo é como se um bicho inteligentíssimo, super adestrado por você. E quando eu entendi que esse bicho que é um bicho, que eu poderia adestrar esse bicho e ele poderia trabalhar se tornando um animal perfeito de contribuição para mim, que ele poderia me dizer aonde eu deveria ir, com quem eu tinha que falar, qual era a comida que funcionava para mim, qual era a alimentação que funcionava para mim, quais eram as pessoas que eu tinha que conversar, qual era o trabalho que de fato me criaria mais dinheiro. Quando eu entendi que o meu corpo era esse termômetro dessa realidade que funcionava para mim, e quando eu percebi quais eram as ferramentas que eu tinha que lidar para ajustar e regular esse termômetro e esse bicho incrível que é o meu corpo, meu Deus do céu, a minha vida se transformou e eu de fato percebi que aquele lugar em que eu ficava me enfiando de um corpinho perfeito, uma realidade perfeitinha, igual da revista, igual da moça, da blogueira da rede social, e que aquilo não funcionava pra nada, porque eu já tinha achado aquele corpo e eu continuava naquele espaço de julgamento. Tudo mudou. E quando eu deixei o meu corpo ser quem ele verdadeiramente gostaria de ser, ele começou a trabalhar a meu favor. E quando ele começou a trabalhar a meu favor, tudo começou a mudar na minha vida. Eu comecei a ganhar dinheiro e o meu relacionamento melhorou. E eu tive uma cura fantástica do meu corpo. Como eu contei para vocês, durante aquele processo de emagrecimento, eu tive uma questão no meu corpo físico muito forte, em que nenhum dos médicos entendia o que estava acontecendo. Eu destruí uma função vital no meu corpo de mulher e nenhum dos médicos conseguia dar conta do que aquilo funcionava. E quando eu me dei conta daquilo que eu havia feito de maldade com o meu corpo para levar ele para esse lugar de secura, que foi o que aconteceu comigo, eu comecei a usar as ferramentas no meu corpo, a conversar com o meu corpo, a fazer perguntas para o meu corpo, a fazer os processos com o meu corpo e a reconhecer o meu corpo como a grande ferramenta de gratidão que eu poderia ter com ele. Eu tive essa cura, e obviamente que nenhum médico conseguiu explicar o porquê. E o meu corpo mudou. A minha genética, que vocês vão entender que isso também é uma porcaria, não existe nada disso. Tudo são escolhas, mudou. Hoje eu tenho um novo espaço com o meu corpo. Hoje o meu corpo multimilionário não era aquele corpo que eu julgava que seria, mas é o corpo que é leve para mim. Então a proposta do corpo multimilionário, a proposta dessa série é ajudar você a criar o corpo perfeito para você, a criar o corpo que é leve para você, a criar o corpo que vai criar a vida que funciona para você. Então, o primeiro exercício hoje, antes de mais nada, compartilhem isso com as pessoas que de fato vocês acham que possa contribuir. Deixa feedback pra gente, deixa recado e não perca a próxima aula de jeito nenhum. Nós temos uma sequência de aulas e em cada aula uma ferramenta vai ser entregada de uma maneira pensada para que você possa fazer os exercícios e chegar no último dia para o resultado final, para você entrar de fato no trabalho da criação no teu corpo multimilionário. Então não perde nenhuma aula. Então a ferramenta de hoje é um exercício que eu vou querer que vocês pratiquem até a próxima aula. Eu quero que todos os dias, a primeira coisa que vocês vão fazer ao acordar, vocês vão colocar a mão no rosto de vocês. E vocês vão sentir o calor da tua mão tocando o teu rosto. Vocês podem fazer dessa forma. E vocês vão sentir o calor do teu rosto tocando a tua mão. E eu quero que vocês fiquem nesse
lugar de reconhecimento e de sentir o calor do toque do teu rosto tocando a tua mão, da tua mão tocando o teu rosto. E eu quero que vocês comecem a reconhecer a temperatura do teu corpo, o movimento dele, as células funcionando em perfeição, o calor, a perfeição de cada soldado dentro desse corpo. E eu quero que vocês comecem a entrar num lugar de agradecer esse corpo por ele estar aí, forte, te segurando até agora. E em pensamento vocês comecem a agradecer todas as partes do corpo, desde o topo da cabeça até a sola do pé de vocês. Agradeça cada milímetro, cada centímetro, cada átomo desse corpo perfeito. E aí então, eu quero que vocês façam uma pergunta para o corpo de vocês. Corpo, qual é o corpo que você deseja ter? Corpo, qual é o corpo que você deseja se parecer? Corpo, qual é o meu corpo multimilionário? Me mostra, por favor. Então anotem essas perguntas. Corpo, qual é o corpo que você deseja ter? Corpo, qual é o corpo que você deseja parecer? Corpo, qual é o meu corpo multimilionário? Peguem um post-it, anotem essas perguntas. E vocês vão fazer logo que acordar, todos os dias, todo santo dia, esse exercício de conexão com o teu corpo, de gratidão por todas as células, todas as moléculas, todas as partículas do teu corpo. E façam essa pergunta, essas 3 perguntas, e peçam para o corpo, me mostra, por favor, o meu corpo multimilionário. E vocês vão fazer esse exercício até o final da nossa série. E no final a gente vai conversar na última aula, para vocês perceberem quais são as imagens que estão vindo, mas vocês vão ter mais exercícios. Mas a gente vai iniciar com esse. E vocês vão entender que aquela imagem do teu corpo que você julgou a perfeição, que você comparou com outras pessoas, vocês vão se dar conta se é essa a imagem do teu corpo multimilionário. Porque o teu corpo sabe qual é o corpo que funciona para você. O teu corpo sabe qual que é o corpo multimilionário. Mas para isso você precisa se conectar com ele. Para você se conectar com ele, a gente vai ter que trabalhar todas as ferramentas que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Porque o corpo, durante muitos anos, você mandou ele calar a boca. Quando você julgou ele como feio, como errado, como horroroso, como doente, e ele foi se separando de você, ele foi virando as costas para você como uma amiga ou um amigo que sofreu bullying e se fechou, e o corpo se separou de você. Então a nossa proposta agora é trazer o teu corpo de volta para que ele possa trabalhar com você. Então é agora, a gente foi dada a largada para o nosso corpo multimilionário. Bora pro primeiro exercício. Encontro vocês na próxima aula. Não esqueçam, deixem o feedback de vocês, compartilhem o vídeo, deixem joinha, façam o que for e estejam aqui na próxima aula. E a gente vai se falando. Se você não me segue lá no Instagram, vai pro Instagram, escreve lá. Enfim, eu quero conversar com vocês e eu quero de alguma forma saber como é que tá o processo de vocês, como é que vocês estão trabalhando com as ferramentas para criar o corpo multimilionário de vocês. Beijo pra vocês e até a próxima.